Tava tentando procurar no Face, eu também não achei. Engraçado. Agora. Boa noite a todos. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus permaneça em nossos corações, para que juntos possamos, neste estudo do Evangelho da noite, compreendermos um pouquinho melhor a proposta do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Que nós possamos, ao estudarmos, a meditarmos sobre este capítulo do Evangelho, entender realmente a força e o poder deste sentimento inato em todas as criaturas, que é a fé. Quando nós falamos de fé, nós não estamos falando da fé simplesmente no âmbito religioso, porque a fé simplesmente religiosa, ela se torna simplesmente crença nos dogmas particulares das diversas religiões. Nós estamos falando da fé, que é a proposta do capítulo 19 do Evangelho, esta fé que alimenta e que sustenta as nossas almas. Este sentimento que nos traz a compreensão diante das adversidades na nossa caminhada. A fé que nos dá a certeza de que em nenhum momento nós estamos sozinhos. Esse sentimento maravilhoso e poderoso que é a fé, que alimenta as nossas almas, nos dando a fortaleza e a coragem necessária para enfrentarmos com a certeza maior de vencermos qualquer adversidade. É interessante quando nós estudamos este capítulo do Evangelho e analisando, avaliando as colocações e as assertivas do Mestre Jesus, nós percebemos como ele se dirige aos apóstolos para ensiná-los a se manterem firmes neste movimento íntimo da fé. E quando nós estamos falando do estudo do Evangelho, nós percebemos a proposta que o Mestre nos traz. Quando ele se dirige aos apóstolos, porque estes não conseguiram curar o jovem que é trazido pelo Pai, e eles perguntam, questionam ao Mestre Jesus, por que nós não conseguimos curar aquele rapaz? E o Cristo simplesmente diz, por conta da vossa pouca fé. E nisto, o Mestre Jesus dá continuidade a este ensinamento quando ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vós hei de sofrer? O que o Mestre está querendo nos ensinar? Ele está nos dizendo que nós ainda sofremos porque somos criaturas incrédulas. Nós ainda sofremos porque não estamos comprometidos com o bem maior. Quando ele diz geração incrédula e perversa, ele está nos chamando a atenção para isso. Se nós trabalharmos a nossa fé, se nós acreditarmos nas nossas capacidades, porque as temos, nas nossas potencialidades, porque possuímos, na riqueza espiritual que já angariamos nas nossas diversas existências, e direcionarmos toda essa força para a vivência do bem, nós não colheríamos mais nem dor, nem sofrimento. Por isso que ele diz aos seus apóstolos que eles não conseguiam realizar tudo aquilo que ele fazia diante daquele povo, porque eles simplesmente não tinham fé, não trabalhavam em si este sentimento que é grandioso,
que é poderoso. E o mais interessante é a forma como ele faz a analogia da nossa fé, esse sentimento tão rico, tão maravilhoso, com uma simples semente de mostarda, tão pequena. Agora, dificuldade maior seria nossa se ele tivesse dito, se nós tivéssemos uma fé do tamanho de uma montanha. Já imaginaram a nossa dificuldade? Mas ele foi tão maravilhoso que simplesmente ele disse: se nós tivéssemos a nossa fé simplesmente do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós conseguiríamos realizar coisas maravilhosas. Mas quando nós paramos para avaliar realmente o nosso sentimento de fé, nós percebemos que nós estamos bem distantes de termos uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. E é fácil perceber isso quando nós sentimos a angústia, o medo, o desespero de tantas pessoas em decorrência a tudo isso que nós estamos vivendo atualmente, onde a nossa vida foi totalmente alterada, a nossa rotina totalmente modificada. E aí o que nós percebemos? Recebemos pelo Zap muitas mensagens de otimismo, de esperança. Mas essas mesmas pessoas que passam essas mensagens de fé, de otimismo, de esperança, muitas vezes no particular, elas abrem o coração e demonstram medo, algumas desespero, outras estão sem esperança. Mas, na verdade, é justamente nesses momentos que nós somos colocados à prova que nós precisamos mensurar a quanto anda a nossa fé. Nós temos nos questionado, ultimamente, como anda esse sentimento de fé em nossas almas. Nós estamos refletindo os sentimentos, a respeito dos sentimentos que nós estamos movimentando em nós, em decorrência de todos esses acontecimentos, nós estamos, através da nossa fala, levando realmente o otimismo, a esperança. Nós estamos, através das nossas atitudes, das nossas ações, acenando para as pessoas que nós acreditamos em dias melhores, que nós temos a certeza de que não estamos sozinhos, que a espiritualidade está ao nosso lado, cuidando, amparando, zelando por cada um de nós? Será que nós acreditamos realmente nisso? De que Deus é um Pai lindo, maravilhoso e que tudo que acontece no universo, tudo que acontece em todas as moradas criadas por Ele, está dentro das suas leis sábias, amorosas, harmoniosas? Nós acreditamos realmente nisso? Porque se nós acreditarmos, está ótimo. Nós passaremos não apenas por esses dias que nós estamos sentindo, que são dias não tão lindos e maravilhosos como nós gostaríamos. Mas se nós acreditarmos e trabalharmos a nossa fé com confiança, com perseverança, nós vamos passar por tudo isso e muito mais em paz, com equilíbrio, sem desespero, sem revolta, sem ficarmos questionando os desígnios de Deus. Porque diante das adversidades, diante dos momentos difíceis, muitas vezes, mesmo inconscientemente, nós nos pegamos questionando algumas situações. Mas por que isso está acontecendo? Mas por que tinha que ser assim? Mas, nossa, nós estamos nos esforçando, estamos procurando fazer o melhor para nós e para o próximo. Nossa, Senhor, não poderia aliviar toda essa situação, essa carga? Está pesado, e aí nós começamos, e por aí vai. Murmuramos um pouquinho, reclamamos um pouquinho ali, de repente reanimamos no dia seguinte, mas depois deixamos este bom ânimo
decair e voltamos a reclamar, a questionar a vontade de Deus. Quando na realidade a fé, quando ela é robusta, quando ela é intensa dentro de nós, porque ela está baseada na nossa compreensão e aceitação de todas as leis, de todos os desígnios de Deus que precisam ser consolidados no seio da humanidade, para que a humanidade, muitas vezes, se volte para uma postura melhor, uma postura mais fraterna, uma postura mais evangélica, uma postura mais pacífica, menos egoísta e muito menos orgulhosa. Porque a criatura humana, muitas vezes, ela se esquece que a fé é uma certeza maior em nossos corações de que existe um poder, uma força regendo tudo e a todos. E nós muitas vezes achamos que quem rege tudo e a todos somos nós, quando na realidade nós estamos aqui por acréscimo e misericórdia do nosso Criador para lidarmos com as situações com o mínimo de equilíbrio, com o mínimo de generosidade em nossos corações, com o mínimo de compreensão. Porque se nós tivermos um mínimo de compreensão, nós vamos olhar para as diversas situações e não vai nascer em nossa alma nenhum tipo de revolta. Não vai brotar na nossa alma nenhuma insatisfação. Não vai nascer em nosso campo mental e se movimentar nenhuma ideia contrária ao amor, à misericórdia e à generosidade de Deus. E foi essa proposta que Jesus veio trazer, não apenas para os apóstolos, mas para todos nós. Que a nossa fé ela fosse intensa, ela fosse ativa. E é muito interessante que tem um trecho deste evangelho, do capítulo 19, a fé que transporta montanhas, aonde ele coloca a instrução dos Espíritos, que assina como José, coloca a fé como mãe da esperança e da caridade. Olha que coisa maravilhosa. A fé sustentando, alimentando a nossa esperança, essa esperança viva, crescente dentro de nós, nos conduzindo a atitudes e a uma vivência caridosa. Ou seja, lembrando a colocação do Mestre lá atrás, quando ele diz: ó geração incrédula e perversa. Ou seja, quando a espiritualidade nos apresenta essa trindade, essas virtudes, a fé, a esperança e a caridade, é o Mestre nos dizendo que através da fé nós vamos movimentar em nós a alegria, a esperança no porvir e a certeza maior que é através do nosso comprometimento com o bem, com a fraternidade, com a perseverança, com a coragem, que nós vamos conseguir, dia após dia, vencer, tirar dos nossos caminhos os obstáculos que nos impedem de ver o mundo de uma forma mais feliz, sem tantas cobranças para conosco mesmo e para com aqueles que estão ao nosso redor, nos colocando como instrumentos que em determinados momentos vai ser utilizado pela espiritualidade para fazer a diferença onde nós estamos, através das nossas emanações, com os nossos pensamentos bons, através da nossa emanação de energias elevadas, positivas, através do nosso falar muito mais tranquilo, sereno, através da nossa postura paciente. A paciência daquele que sabe que existe uma força e um poder que rege tudo no universo, que está cuidando sim de cada um de nós. Que nós não estamos em nenhum momento largados, deixados de lado,
que nós não estamos esquecidos. Ao contrário, Deus em nenhum momento esquece de nenhum de nós. Deus em nenhum momento se vira e deixa de lado nenhum dos seus filhos. Deus a todo instante está derramando bênçãos sobre a terra, está espalhando o seu exército de trabalhadores de luz para nos visitarem, para nos acalmarem, para nos abraçarem, para secarem as nossas lágrimas e para abastecer os nossos corações de confiança, de alegria, de perseverança, de fé. E é por isso que o Espiritismo nos convida a exercitar e a vivenciar esta fé intensa, essa fé robusta, que nos leva a acreditar que diante das adversidades nós temos Deus, que diante de qualquer dificuldade nós temos Jesus, que diante de qualquer tempestade, por maior que seja, nós temos amigos espirituais que estão sempre caminhando conosco com a aquiescência do nosso Criador. E quando nós acalentamos na alma essa certeza, quando nós enraizamos no mais profundo do nosso ser essa certeza, não existe dor, não existe sofrimento, não existe medo, não existe incertezas que vão abalar este nosso sentimento. Sentimento que sustenta e que mantém acesa em nós a esperança, que nos leva a deixarmos de lado as nossas dificuldades para nos preocuparmos em auxiliarmos aos outros. É esse o comprometimento maior com a luz, com o bem que Jesus quis ensinar aos seus discípulos. E é interessante como a todos os instantes o Mestre, na sua caminhada, deixou isto bem claro. Quando ele curava e dizia: foi a tua fé que te curou, foi a tua fé que te libertou, foi a tua fé que te trouxe até mim, foi você que acalentou a confiança e a certeza que eu podia te curar. É a tua fé que te conduzirá a caminhos iluminados, a essa comunhão, a essa união com o lado luz da vida, para que não sofras mais. É a nossa fé que mantém firme a nossa coragem, para que não tenhamos medo de nada. E quando esse medo começa a surgir em nossos corações, nós fazemos com que a nossa fé se movimente e ela cresça de forma intensa, para que nós possamos ver e sentir que somos capazes, sim, de vencer todo e qualquer obstáculo. E hoje, quando eu estava pensando nas palavras que eu iria dividir com todos vocês, eu lembrei de uma historinha. Há muito tempo, eu li uma história sobre 3 rapazes. Eles trabalhavam no campo e eles tinham sonhos, queriam ser felizes, queriam viver uma vida plena de alegrias e felicidades. E eles começaram a orar bastante para que Deus pudesse vir visitá-los. E eles, conversando com Deus, pedir ao Ser Supremo o que eles gostariam de ter para serem verdadeiramente felizes. E um belo dia, quando eles estavam no campo trabalhando, eis que surge um carro de luz, onde o Ser Supremo, cercado pelos seus anjos fiéis, se aproximam desses 3 rapazes. E aí ele diz, esse Ser Supremo diz que ouviu as suas preces. Ouviu as preces daqueles jovens. E ali ele estava. E que eles pudessem fazer os seus pedidos. E aí o primeiro disse que queria riqueza. Senhor Supremo, eu quero ser rico. Eu quero ter muito dinheiro. E aí o Ser Supremo olha para os seus anjos
Os anjos se dirigem a esse primeiro rapaz e entregam a ele fortunas. O segundo diz: eu quero ser belo, eu quero ter uma beleza radiante. O Senhor Supremo olha para os anjos que estão ali para servir aqueles jovens e os anjos levam até esse jovem que desejou a beleza um ungüento para que ele pudesse fazer uso daquele ungüento e se tornar um homem belo. O terceiro, ele pensa, se aproxima do Ser Supremo e diz: Senhor, eu não sei o que pedir. Eu tenho dúvidas, não sei o que é melhor para mim, mas eu confio, eu tenho fé nos teus desígnios. Me conceda aquilo que o Senhor achar que é justo. E aí, o Ser Supremo olha para os seus anjos. Um dos anjos pega uma bolsinha e entrega para aquele terceiro jovem. O Ser Supremo se despede daqueles três jovens e vai embora na sua carruagem de luz, levando a sua corte de anjos. O primeiro, rico, feliz. O segundo, um homem belo, lindamente encantador. O terceiro abre a bolsinha e dentro da bolsinha ele vê que tem uma pedra. Os outros dois começaram a dar risada. Eu acho que nós faríamos o mesmo. E começam a criticar a atitude dele. Mas ele persevera e ele diz: eu confio no Ser Supremo. E ele é justo. E eles se despedem. No dia seguinte, esse terceiro jovem, ele recebe uma inspiração que ele deveria começar a talhar aquela pedra. E ele começa a fazer isso dia após dia. Com aquela ferramenta rude, ele vai quebrando e os dias vão passando, até que um belo dia ele chega no centro daquela grande pedra. E lá estava um diamante lindo, valiosíssimo. E ele agradece, ele ora e agradece ao Ser Supremo. E o que ele faz? Ele se torna um homem rico. Rico, ele começa a trabalhar e se preocupa com o bem-estar dos outros. Ele abre uma casa para acolher os enfermos, cuidar dos enfermos, das pessoas abandonadas que não tinham nenhum cuidado, nenhuma esperança, que viviam abandonadas no sofrimento. E ele, nesta casa, acolhe a essas pessoas. E o tempo passa e ele continua trabalhando, direcionando a sua preocupação com o bem-estar dos outros e utiliza aquela riqueza para auxiliar ao próximo. E é uma criatura fraterna, bondosa. Em determinado dia, chega à porta do seu abrigo dois jovens que ele imediatamente reconhece. Um era aquele jovem amigo lá do passado que desejou a riqueza. O outro era aquele que queria ser belo, encantador, com semblantes sofridos, amargurados, se jogam em seus braços e choram, relatando como a vida, em determinado momento, se transformou. O rico tudo perdeu, pois não teve sabedoria para administrar. O jovem que queria ser belo, encantador, os anos passaram e só ficou aquele semblante sofrido. E ele acolhe aqueles dois irmãos ali no seu abrigo. Cuida daqueles dois irmãos. E ele mais uma vez ora agradecendo a Deus por ter a oportunidade de auxiliar aqueles que lá atrás eram seus companheiros e que naquele momento precisavam ser amparados, acolhidos, amados. E esta historinha eu deixo para a nossa reflexão, porque se nós tivéssemos recebido de Deus uma pedra,
Será que nós teríamos orado como esse terceiro jovem e agradecido, acreditando que Deus é bom e justo? Ou nós teríamos pego aquela bolsinha com aquela pedra lá dentro e teríamos largado em um canto? Ou teríamos nos sentido ofendidos diante do que foi dito pelos dois outros companheiros, quando viram que ele tinha recebido uma bolsinha com simplesmente uma grande pedra? Será que nós não íamos nos sentir magoados, humilhados perante os companheiros? Será que nós não íamos reclamar com Deus: ó Senhor, eu confiei, eu orei e o Senhor me dá uma pedra? A reflexão, meus irmãos, é que tudo que a vida nos traz, tudo que Deus permite aconteça no seio da humanidade é justo, porque Ele é um Pai justo, amoroso, lembrando que a sua misericórdia caminha lado a lado com o seu imensurável amor. E é essa misericórdia, é a compaixão do Pai que nunca nos abandona. A sua generosidade está na nossa vida em todos os detalhes. É uma pena que nós não consigamos muitas vezes enxergar, principalmente quando nós estamos vivendo um momento de adversidade. É aí que os nossos corações parece que eles se fecham um pouco e nós não conseguimos sentir a presença da luz norteando os nossos caminhos. Nós não conseguimos sentir a presença de Jesus nos acolhendo, nos acalentando, se mostrando mais que presente nas nossas vidas. Nós não conseguimos entender e compreender a mensagem que o Pai está nos mandando, que Ele está nos enviando. Porque se nós parássemos para refletir, fechássemos os nossos olhos e conversássemos com Ele, nós ouviríamos as respostas. E mediante essas respostas, nós iríamos entender que tudo está certo, que tudo está caminhando como tem que ser, que todos estão no lugar aonde precisam estar, que os acontecimentos eles chegam na nossa vida e esses acontecimentos nós não temos que maldizê-los, e sim bendizê-los. Orar com gratidão, rogando sim compreensão, entendimento, sabedoria, força, para que nós possamos manifestar sempre a vontade de Deus através da nossa postura de filhos gratos, de filhos que entendem o que o Pai está querendo nos mostrar, o que Ele está querendo nos dizer, para que possamos caminhar com segurança, com confiança em nós, com confiança no Mestre Jesus, acreditando que a espiritualidade caminha conosco, com confiança nesse Pai maravilhoso que nós temos, nesse Pai que já nos provou e que já nos mostrou o quanto nos ama através da bênção da vida. A proposta desse nosso Evangelho esta noite é esta, que nós possamos silenciar um pouco e nesse silêncio, no mais profundo do nosso ser, nós possamos conversar com Deus, avaliando a quanto anda a nossa fé, como nós estamos movimentando e expressando esta fé, através do que irradiamos, através do que pensamos, através da nossa atitude perante o outro. A fé está presente em tudo que nós realizamos. A fé, a nossa fé está presente nas nossas palavras. A nossa fé está alimentando os nossos demais sentimentos. A esperança, a caridade, a perseverança, a coragem, o bom ânimo, a boa vontade em prosseguir, em caminhar e de não caminhar sozinho, buscando apenas
o fortalecimento para nós, mas dividindo com todos que caminham conosco essa certeza, esta confiança de que Deus é por nós e de que Ele está conosco sempre. Avaliemos se a nossa postura é essa, porque se não for, nos debrucemos mais uma vez sobre o Evangelho do Cristo, nos aprofundemos, mergulhemos nesse capítulo 19 do nosso Evangelho, a fé que transporta montanhas, lembrando que ele não nos disse que a nossa fé precisa ser do tamanho de uma montanha, mas sim do tamanho de um grão de mostarda. Agradeçamos a este Pai por tudo que Ele faz por cada um de nós. Carreguemos dentro dos nossos corações essa certeza, esta confiança. E esta certeza e esta confiança se movimentando de uma forma prodigiosa dentro das nossas almas, vai fazer de cada um de nós instrumentos poderosíssimos que poderão iluminar todos por onde passarem. Que nós possamos, nesta noite, guardar, alojar em nossos corações esta reflexão. E nós vamos encerrando o nosso Evangelho da noite e levando mais uma vez os nossos pensamentos, movimentando o melhor dos nossos sentimentos, para que estes nossos sentimentos se entrelacem e nós, em comunhão, possamos nos tornar forças, uma força cada vez maior e mais poderosa a iluminar este planeta, a abastecer este planeta de paz, de alegria, de bom ânimo, de coragem, de esperança e de muita fé. Que Jesus permaneça ao nosso lado, nos inspirando, falando bem juntinho dos nossos corações, nos reanimando, nos fortalecendo, para que nós possamos acreditar todos os dias da nossa vida no poder que nós carregamos em nós através desse sentimento que é a fé. E que a fé nos alimente, nos tornando criaturas cada vez mais fortes no amor, na fraternidade, no bem-querer uns para com os outros, para que juntos possamos transformar este orbe num orbe lindo, maravilhoso, pacífico, com muitas bênçãos de alegria, paz e felicidades para cada um de nós. Que Jesus permaneça conosco, nos abençoando, nos iluminando, hoje e por todo sempre. Que fiquemos em paz.